atividades 13 e 14 do Caderno 3 de Língua Portuguesa para as turmas de 8º ano. Vem comigo! Bom, nós vamos continuar a falar sobre gêneros textuais da tipologia argumentativa. E nessas atividades agora, 13 e 14, eu vou falar um pouquinho também sobre sintaxe, análise linguística e de questões gramaticais que são muito importantes também para que vocês escrevam um texto eficiente, tá? Esse gênero que eu trouxe para vocês agora é a charge. Charge é um gênero textual do campo jornalístico, também de base argumentativa, que expressa o posicionamento desse veículo de comunicação, ou seja, pode ser um jornal, uma revista, a respeito de um determinado assunto que também esteja circulando aí na nossa sociedade, ok? A charge é crítica, ela é irônica, muitas vezes, e revela aí esse posicionamento, essa avaliação do jornal ou da revista. Bom, a primeira charge que eu separei para vocês, está no material de vocês também, continuando essa temática sobre a questão da preservação do meio ambiente, das queimadas e do desmatamento, um assunto muito importante que devemos sempre discutir. Eu trago para vocês essa charge aqui sobre o novo Código Florestal da bancada ruralista. Então vamos lá. Vamos fazer a análise dos aspectos não verbais, ou seja, da imagem, né? A gente tem aí uma série de homens de costas para nós e de frente para uma área florestal, estão de chapéus e botas, o que nos levam a crer que se tratam de fazendeiros, de pessoas que trabalham com o agronegócio, ou seja, plantação ou pecuária, né, agricultura ou pecuária, e eles olhando para a floresta, eles dizem: que absurdo! Esta floresta invadiu nossas terras há milhares de anos e hoje atrapalha nosso agronegócio. A floresta atrapalha nosso agronegócio? Será que é isso mesmo? Há uma inversão de valores aí? A gente vai discutir sobre isso no seu caderno de atividade. Você vai responder a essa questão. Será que não há uma inversão de valores aí? Vamos analisar aqui essas expressões que eu marquei de vermelho. Vamos lá. Que absurdo! O que essa expressão expressa? O que essa expressão apresenta pra gente? Absurdo, é aquilo que beira, que sai, não tem sentido, aquilo que beira o irracional, aquilo que não tem o menor sentido, né? Essa floresta invadiu, a gente já falou na atividade anterior que invadir é um verbo que traduz aí uma ideia de que você ocupou à força um lugar que não era seu. Então a floresta invadiu, né? E hoje atrapalha, gente, o verbo atrapalhar expressa a ideia de que está impedindo a ação de outras pessoas. Gente, é o agronegócio que atrapalha a floresta ou é a floresta que atrapalha o agronegócio? Deixa essa reflexão aí para você colocar na sua atividade do seu caderno 3, ok? Bom, a charge, como eu falei para vocês, é esse gênero jornalístico, né, que expressa o posicionamento desse veículo, né, de comunicação, que é o jornal ou a revista. E está sempre se avaliando, sempre criticando esses acontecimentos que surgem aí na nossa realidade. Bom, a segunda charge que eu trago para vocês aqui, que também está no material de vocês, ela tem um outro caráter. Ainda fala sobre a questão do meio ambiente, mas traz um outro sujeito aí, né? Ou melhor, um outro grupo muitíssimo importante para a nossa sociedade e a relação desse grupo com a natureza, com a questão do desmatamento. Vamos analisar? A gente tem na parte não verbal, ou seja, na imagem, a gente tem dois indígenas, um adulto e uma criança, são pai e filho, e ele está diante de uma paisagem em que a gente tem topos de árvore, ou seja, a gente tem uma floresta desmatada, né? Com essa imagem, para essa imagem que eles estão se deparando com essa imagem, ok? Então ele diz o seguinte: filho, graças ao desmatamento não temos mais floresta. Então a questão do desmatamento é algo muito importante que atinge a todos nós e também ao grupo indígena, que a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, tá? Por que eu circulei a palavrinha mais? Mais é um advérbio de intensidade,
Mas aqui ele está trazendo para a gente uma pista de uma informação que não estaria ali, está implícita, mas que a gente consegue chegar à conclusão por conta dessa imagem. Quando o pai diz para o filho que nós não temos mais floresta, a informação que está escondida, a informação implícita é de que um dia nós já tivemos uma floresta. Hoje nós não temos, mas um dia nós já tivemos. Né? E a gente sabe que pela história do Brasil é exatamente assim, né? Os indígenas são os nossos povos originários e e eles sempre cuidaram do nosso território, até porque é da natureza que eles tiram o sustento e a preservação da sua cultura, da sua identidade, não é verdade? E quando os europeus chegaram aqui, a gente começa a perceber, aí sim, a gente começa a perceber uma invasão. E aí, com isso, a gente vê a degradação do meio ambiente ao longo de toda a história do Brasil. Mas isso eu vou deixar para os professores de História e Geografia, mas eu trago só a reflexão de algumas questões que estão aí, que surgem no nosso cotidiano e que a gente precisa, sim, ficar atento, ok? Bom, vamos falar um pouquinho de sintaxe agora, né? Eu sempre trago essa expressão para vocês, foco no verbo. Se a gente consegue identificar o verbo e a gente consegue perceber, né, sobre quem ou o que o verbo está falando, ou melhor, sobre quem ou o que o verbo está trazendo uma informação, que a gente encontra o sujeito, ou os complementos desse verbo, a gente consegue entender e fazer uma análise sintática, ok? Eu vou falar um pouco dessa questão da transitividade verbal. Os verbos só podem se dividir em transitivos e intransitivos, mas que palavra é essa? Qual o sentido da palavra transitividade? Então eu vou para a ideia do transitivo. O que é um verbo transitivo? Olha, uma outra palavra que também é da mesma raiz etimológica de transitivo, de transitividade, é trânsito, que indica o quê? Movimento, passagem de um lugar para outro, algo que vai além, essa ideia de passagem, né? De movimento é a ideia que traz essa palavra transitiva ou transitividade. Por que você está trazendo o conceito de transitividade, professora? Para a gente entender o que é uma transitividade verbal, tá? Então, quando eu falo que um verbo é transitivo, ou seja, existe um movimento desse verbo, existe uma passagem entre o verbo e os seus complementos, ou seja, são verbos que vão necessitar de complemento, há uma passagem de informação, há uma abertura, há uma complementação de outros termos para a mensagem desse verbo, tá? Para o sentido desse verbo. E quando eu falo que o verbo é intransitivo, atenção a esse prefixo in, que é um prefixo de negação. Quando eu falo que esse verbo é intransitivo, não há passagem, não há movimento, não há complemento entre esse verbo, né, e o restante da frase. Ou seja, os verbos intransitivos não exigirão nenhum complemento, né? Eles bastam por si só. Combinado? Então, verbos transitivos, eles vão exigir complementos, porque há um movimento natural de ir além, de passagem para o outro. Enquanto o intransitivo, né, prefixo de negação, não há passagem, não há um movimento para outras partes do texto. Combinado? Dentro da transitividade, dentro do verbo transitivo, a gente vai ter aí a ideia de transitivo direto, indireto e o bitransitivo, ou transitivo direto e indireto. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso nos exemplos, ok? Então vamos lá. Como eu falei para vocês, os verbos intransitivos não admitem uma passagem, um movimento para as outras partes do texto. Então são verbos que não exigem complemento. Um exemplo, toda floresta sofre. Sofre. Quem sofre, sofre, gente. Sofre, ponto, acabou. Não há necessidade de complementação desse verbo para que esse verbo faça sentido. Então, esse verbo lá, sofrer, é um verbo que não exige complemento para atribuir sentido a esse verbo. Então, é um verbo intransitivo. Agora, vamos nos atentar ao segundo exemplo. A floresta pede socorro. Se eu fazer um apagamento dessa expressão aqui, socorro, ó, dessa expressão aqui, socorro, ó, a floresta pede. A floresta pede. Ué, pede o quê? O que a floresta pede? Percebam que o verbo pedir, ele exige um complemento para que a mensagem fique completa.
e esse complemento aí, que vai obviamente se juntar, né, a esse verbo, ele não tem preposição. Ó, quem pede, pede o quê? Atenção à pergunta, ó. Quem pede, pede o quê? Não aparece nenhuma preposição nessa pergunta. O que é preposição mesmo, professora? Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso quando a gente falar dos indiretos, mas rapidamente aqui, ó. Preposição em, de, a, eles não aparecem quando eu falo quem pede, pede o quê? Então, o socorro vai ser o objeto direto. Por quê? Porque é o complemento de um verbo que não exige preposição. Então, verbos transitivos diretos são aqueles que os verbos exigem um complemento e esse complemento se dá de forma direta, sem o auxílio de uma preposição, tá? Então, vamos lá. Diferentemente dos verbos transitivos indiretos, que exigem complementos, mas com preposição. Atenção aqui ao exemplo, ó. Os pássaros precisam das árvores. Vamos fazer o apagamento da expressão das árvores. Os pássaros precisam de quê, professora? Atenção à pergunta. Precisam de quê, professora? De que apareceu a preposição. Então, o verbo precisar é um verbo que exige um complemento, porque, ó, eu preciso. Não se baixa sozinho, ele precisa de um complemento para ter sentido, né, a sua ação. E quando eu tenho esse complemento, ele é um complemento que vem com preposição. Ó. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Então, os pássaros precisam das árvores, tá? E, por último, nós temos os verbos transitivos diretos e indiretos. O que significa isso? É um verbo guloso, é um verbo que exige um pouquinho mais. É um verbo que vai exigir não só um complemento, como ele vai exigir dois. E aí, esses dois obrigatoriamente tem que ser um direto e um indireto. O que significa isso? Um complemento sem preposição e um complemento com preposição. Por isso que ele é um verbo transitivo direto e indireto. Então vamos lá. A floresta dá o sustento aos animais. Quem dá, dá alguma coisa, dá algo a alguém. Dar algo. Quem dá o quê? Quem dá o quê? A alguém. Esse o quê, né? A resposta para esse o quê? Dar algo o quê? Vai ser o objeto direto, porque não tem preposição aqui. Agora, dá a alguém. Olha a preposição a aparecendo aí. Esse a alguém vai ser o objeto indireto. Vamos para o exemplo. A floresta dá o sustento. Não tem preposição, o sustento é o objeto direto. Aos animais. Olha a preposição a ligadinha aqui no artigo os. Aos animais. Objeto indireto. Então, nós temos a presença, o verbo dar exige dois complementos, dois objetos, sendo um direto, o sustento, e um indireto, aos animais. Bom, voltando um pouquinho, né, para a nossa temática aí do meio ambiente, da questão dos indígenas, né, do quanto eles sofrem com a degradação desse meio ambiente, principalmente com as queimadas e com o desmatamento, vamos falar um pouquinho sobre uma temática que a gente julga bastante importante na atualidade. Eu julgo, né, e muitos professores, eu tenho certeza que os professores de geografia também concordam comigo, né? E se a gente não julga, a gente deveria começar a julgar esse tema como um tema de extrema importância. Por que é tão importante a demarcação de terras indígenas? Afinal de contas, professora, o que é demarcação? Demarcação é limitar terras que pertencem aos nossos povos originários, aos indígenas, tá? A demarcação de terras indígenas é um direito assegurado pela Constituição Federal de 1988. Professora, se é um direito assegurado, então por que é um problema se ele já tem esse direito? O problema é exatamente esse. Bom, primeiro que ainda muitas terras para serem demarcadas, porque a gente tem muitos povos indígenas, muitas tribos diferentes, de etnias diferentes, então a gente precisa continuar fazendo a demarcação de terras, né? E segundo que muitos desses direitos são usurpados, ou seja, hoje existem muitos conflitos de terra entre os indígenas e o grupo do agronegócio, os pecuaristas, os agricultores e os madeireiros em relação a essas terras que já foram demarcadas. Então hoje há um conflito muito perigoso entre indígenas e esses grupos que representam aí o agronegócio, tá? Então é importante que a gente pense
sobre demarcação de terras indígenas, não só para a preservação desses nossos povos originários, da sua identidade, da sua tradição, da sua cultura, mas também uma questão ambiental. É isso mesmo, né? Demarcar terras indígenas é assegurar a preservação do meio ambiente. Há indícios, né, há estudos que dizem que em terras indígenas, em que as florestas não são desmatadas, a gente tem uma melhora do efeito estufa, consequentemente a gente tem um melhor clima, né? E consequentemente a gente tem aí a preservação do meio ambiente. Combinado? Vou deixar essa parte para o professor de geografia explicar para vocês, mas eu trago a reflexão para a gente. Por que essa reflexão é importante? Porque para finalizar a atividade 14, eu trago uma produção textual para vocês. Na verdade, é uma pesquisa de opinião. Você é a favor da demarcação de terra indígena? O que você pensa sobre essa demarcação da terra indígena, né? E aqui, para ilustrar essa pesquisa de opinião, você vai perguntar para 6 pessoas sobre a opinião delas a respeito da demarcação de terras indígenas e depois fará um gráfico no modelo barra para mostrar para a gente qual é a resposta, quais são as respostas, a quantidade aí, né? De pessoas e quais são as respostas que essas pessoas trouxeram a respeito dessa temática. É uma atividade extremamente importante que exige reflexão e que você pode também conversar com os adultos sobre isso para tentar também fazê-los aderir a essa ideia de que a demarcação de terras indígenas é importante para os indígenas, mas é importante para nós também, ok? Então, muito obrigada, vamos para a próxima atividade.